Vamos explorar neste módulo como o ambiente externo pode afetar o valor de mercado da empresa e como o gestor financeiro pode se antecipar aos impactos de modo a tirar o melhor proveito da direção dos ventos. Olá! Você está no curso Gestão Financeira para Gestores Não Financeiros. Vamos começar nossa apresentação deste último módulo com uma visão geral da economia, abordando suas duas grandes áreas, a macroeconomia e a microeconomia. Como vocês podem ver na tela, a economia é dividida em duas partes principais. A macroeconomia se parece com um telescópio, ela observa o panorama geral, o agregado das decisões. Isso significa que foca em aspectos amplos, como a taxa de desemprego, a inflação, o crescimento do PIB e a situação geral econômica de um país. A macro tenta entender como todos esses fatores interagem e influenciam a economia como um todo. Por outro lado, temos a microeconomia, que é mais parecida com o específico. Aqui, o foco é mais detalhado, no comportamento dos agentes, como empresas, consumidores e mercados específicos. É a área que busca responder perguntas como: por que os consumidores escolhem determinado produto? Como as empresas definem os preços? E como as decisões individuais se conectam para formar o mercado? Essas duas áreas se complementam, proporcionando uma visão completa da economia. A macroeconomia nos ajuda a entender o contexto geral, enquanto a microeconomia permite analisar o comportamento específico dos agentes econômicos. Assim, ambos são fundamentais para quem quer ter uma compreensão sólida da ciência econômica. Vamos explorar cada uma delas em mais detalhes agora. Bora lá? Aqui temos uma visão geral dos três pilares fundamentais da macroeconomia: política fiscal, política monetária e política cambial. Esses três eixos estão interligados e exercem influência direta sobre o comportamento econômico de um país. Política fiscal refere-se às decisões do governo sobre arrecadação e gastos públicos. Os impostos são criados para a arrecadação de dinheiro público. O gasto desses impostos arrecadados afeta o crescimento econômico. Políticas fiscais expansionistas ou contracionistas podem estimular ou conter a economia, respectivamente. Política monetária. Esta política é conduzida pelos bancos centrais e envolve a gestão da taxa de juros e o controle da inflação. Ajustando a oferta de dinheiro na economia e os juros, o governo busca equilibrar a inflação, promover o crescimento e garantir a estabilidade dos preços. Política cambial. Esta política está relacionada com a gestão das taxas de câmbio e do comércio internacional, incluindo importações e exportações. O governo pode intervir no mercado de câmbio para estabilizar a moeda e garantir que a competitividade dos produtos nacionais seja mantida em mercados internacionais. A intersecção dessas três políticas é fundamental para manter a economia em equilíbrio. Por exemplo, uma política fiscal expansionista pode pressionar a inflação, exigindo uma resposta da política monetária por meio de elevação de juros. Da mesma forma, as variações cambiais podem impactar tanto a balança comercial quanto a inflação, exigindo ajustes nas políticas fiscais e monetárias. Essas interdependências demonstram que as decisões econômicas não são isoladas e que um equilíbrio eficiente entre essas três esferas é fundamental para garantir o crescimento econômico sustentável e a estabilidade de preços. Você verá que a interação destas três políticas afetam as empresas diretamente em seus fluxos de caixa e valor de mercado. Objetivos da macroeconomia. Conhecer os principais objetivos da macroeconomia é importante para o gestor financeiro, gerando subsídios para entender e orientar as decisões econômicas de um país. Esses objetivos estão concentrados em três pilares fundamentais. Crescimento econômico refere-se ao aumento da produção e da renda nacional, geralmente medido pelo Produto Interno Bruto, PIB. A ideia central é garantir que uma economia cresça de forma sustentável, promovendo bem-estar e oportunidades para a população. Controle do desemprego. O objetivo aqui é manter o nível de desemprego baixo, garantindo que a maior parte da força de trabalho trabalhe empregada. O elevado desemprego pode causar sérios problemas sociais e econômicos, como queda na renda familiar e aumento da desigualdade. Controle da inflação. A inflação é o aumento generalizado dos preços devido à expansão da base monetária e, se não for controlado, pode reduzir o poder de compra e gerar instabilidade econômica. O desafio é manter uma inflação baixa e estável, promovendo previsibilidade para empresas e consumidores. Esses três objetivos formam uma espécie de triângulo de equilíbrio. O crescimento econômico é desejado, mas muitas vezes ele pode impulsionar a inflação. Da mesma forma, a busca por uma taxa de desemprego baixa pode criar um aumento nos preços. A tarefa dos governos e bancos centrais é buscar o equilíbrio ideal entre esses três fatores, utilizando políticas macroeconômicas, como a política fiscal e a política monetária, para garantir a estabilidade e a prosperidade econômica no longo prazo. Principal problema macroeconômico. Sabe qual é o principal desafio dos formuladores de política econômica? Os policymakers. O trade-off entre inflação e desemprego, representado pela curva de Phillips. Este gráfico mostra a relação inversa entre esses dois indicadores. Quando o desemprego está baixo, a inflação tende a aumentar, e vice-versa. A curva de Phillips é amplamente utilizada por governos e economistas como ferramenta de política econômica, especialmente para o controle da inflação.
através da política monetária, que regula a oferta de moeda e as taxas de juros, e da política fiscal, que lida com impostos e gastos públicos, o governo pode estimular ou desestimular a economia. Por exemplo, um aumento da demanda agregada pode reduzir o desemprego, mas tende a pressionar os preços, elevando a inflação. Por outro lado, as políticas contracionistas podem conter a inflação, mas ao custo de aumentar o desemprego. O grande desafio é encontrar o equilíbrio entre esses dois elementos para garantir uma economia estável e sustentável. Vamos explorar em mais detalhes como as políticas econômicas podem ser ajustadas para mitigar esses problemas, buscando um caminho que favoreça tanto a estabilidade de preços quanto a manutenção do emprego. A curva de Phillips em dados reais. Temos aqui uma aplicação prática da curva de Phillips, utilizando dados históricos dos Estados Unidos entre 1948 e 1969. Durante esse período, uma curva evidenciou a relação inversa entre a taxa de desemprego e a inflação. À medida que o desemprego diminuía, a inflação aumentava. Como vemos no gráfico, ao longo dos anos 1960, o crescimento econômico aprimorado em uma redução constante do desemprego. No entanto, essa queda trouxe como consequência uma elevação contínua da inflação. Esse comportamento exemplifica como, em determinados contextos, há uma escolha difícil entre manter o emprego em alta ou segurar a inflação, o que é conhecido como o trade-off da curva de Phillips. Este conceito foi amplamente utilizado como base para a formulação de políticas econômicas. Entretanto, a partir dos anos 1970, o cenário econômico mudou, desafiando a estabilidade dessa relação. Em situações de estagflação, quando a inflação e o desemprego aumentam simultaneamente, por exemplo, a curva de Phillips se mostrou menos precisa, evidenciando que outros fatores além da demanda agregada influenciam nesses indicadores. Dessa forma, este exemplo histórico ilustra a importância da política monetária e fiscal na tentativa de equilibrar a economia, mas também nos alerta para a complexidade de prever com precisão a relação entre inflação e desemprego ao longo do tempo. Vamos analisar alguns dados do Brasil. A seguir analisamos 3 indicadores fundamentais da economia brasileira: crescimento do PIB, inflação e taxas de desemprego, refletindo o comportamento econômico do país nos últimos anos. Não fique desapontado ou desapontada, mas os números não são nada bons para o nosso país. Evolução do PIB. O gráfico superior esquerdo mostra o desempenho do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro ao longo dos anos. Nota-se um período de crescimento moderado entre 2011 e 2013, seguido de uma recessão profunda em 2015 e 2016, com quedas de 3,5% e 3,3%, respectivamente. Após uma leve recuperação entre 2017 e 2019, a economia sofreu nova retração em 2020, menos 3,9%, devido à pandemia da Covid-19. Em 2021, houve uma recuperação significativa de 4,6%, impulsionada pela retomada das atividades econômicas e programas de estímulo. 2. Evolução da inflação. No gráfico superior direito, observamos a trajetória da inflação no Brasil. A linha azul destaca a inflação acumulada em 12 meses, enquanto a linha vermelha representa a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central. A partir de 2020, nota-se uma forte elevação da inflação, que atinge 10,74% em 2022, influenciada por choques de oferta e pressão sobre os preços de commodities e alimentos. 3. Evolução do desemprego. O gráfico inferior apresenta a trajetória da taxa de desemprego. O desemprego atingiu seu pico em março de 2017, 13,9%, refletindo a crise econômica pós-recessão de 2015 a 2016. Embora tenha conseguido uma redução gradual até 2019, a pandemia fez a taxa atingir um novo pico de 14,9% em março de 2021. A partir de 2022, vemos uma recuperação no mercado de trabalho, com o desemprego caindo para 8,9% em agosto de 2022. Esses dados mostram os desafios e avanços da economia brasileira. A recuperação econômica depende de políticas eficazes para equilibrar o crescimento, o controle inflacionário e o emprego. Esse equilíbrio é especialmente complexo em cenários de choques externos e instabilidades, o que exigem uma gestão eficiente por meio de política fiscal e monetária. Apresentamos a política fiscal como uma ferramenta na gestão da economia, destacando seus diferentes objetivos: controle da inflação, promoção do crescimento econômico e melhoria da distribuição de renda. A política fiscal atua por meio do controle de gastos públicos e da arrecadação de tributos, influenciando o consumo, o investimento e a redistribuição de renda. A seguir, explicamos como cada estratégia funciona. Políticas anti-inflacionárias. O objetivo aqui é reduzir a demanda agregada, evitando o aumento dos preços. A redução dos gastos públicos ajuda a conter o excesso de demanda na economia. O aumento da carga tributária diminui o consumo e o investimento, inibindo a pressão inflacionária. O resultado é um controle mais eficaz da inflação, mas com o risco de desacelerar a economia. Políticas para maior crescimento econômico. Quando o objetivo é estimular a economia, o governo adota uma postura expansionista.
Aumento dos gastos públicos incentiva a atividade econômica e gera empregos. A redução de tributos alivia a carga sobre empresas e consumidores, incentivando o consumo e o investimento. O resultado esperado é o crescimento econômico, mas com o risco de aumento da inflação se a demanda crescer muito rápido. Políticas para melhor distribuição de renda. Para reduzir desigualdades sociais, o governo direciona seus gastos para setores e regiões menos desenvolvidas. Impostos progressivos são implementados para que aqueles com maior renda contribuam mais, beneficiando grupos menos favorecidos. Essas medidas ajudam a promover a inclusão social e reduzir a desigualdade, embora possam encontrar resistência por parte de setores já com alta carga tributária. A política fiscal é um instrumento poderoso, mas seu uso requer equilíbrio para evitar desequilíbrios, como inflação alta ou estagnação econômica. A eficiência dessas políticas depende da capacidade do governo em ajustar os gastos e tributos de forma estratégica, verificados as necessidades econômicas e sociais do país. Política monetária. A política monetária atua diretamente na oferta de dinheiro e nas taxas de juros, influenciando o comportamento de consumo e investimento. Vejamos agora o lado dos principais instrumentos de política monetária, que são usados pelos bancos centrais para regular a economia e alcançar objetivos diferentes, como o controle da inflação e do crescimento econômico. Vamos explorar cada uma das abordagens destacadas. Política anti-inflacionária. Quando o objetivo é reduzir a inflação, o Banco Central pode diminuir o estoque e enxugar a liquidez, ou seja, reduzir a quantidade de dinheiro circulando na economia. Além disso, pode aumentar as reservas compulsórias, exigindo que os bancos retenham mais recursos e, assim, disponibilizem menos crédito ao mercado. Outra estratégia é a venda de títulos públicos no mercado aberto na forma de dívida pública, retirando dinheiro da economia. O resultado é uma redução no consumo e no investimento, ajudando a conter a alta dos preços. Política para maior crescimento econômico. Em momentos de desaceleração econômica, o Banco Central pode adotar uma postura expansionista para estimular a economia. Nesse cenário, reduz-se a taxa de reservas compulsórias, permitindo que os bancos concedam mais crédito. Além disso, o Banco Central pode comprar títulos públicos, injetando mais dinheiro na economia. O objetivo é incentivar o consumo e o investimento, promovendo o crescimento e a geração de empregos. Distribuição de renda. O impacto da política monetária na distribuição de renda é indireto e mais difícil de ser realizado apenas por esse meio, exigindo soluções complementares, como políticas fiscais e sociais mais complexas. Isso é evidenciado na última coluna da tabela, onde se observa que as estratégias são mais focadas no controle da economia como um todo, e não diretamente na redução das desigualdades sociais. A política monetária é uma ferramenta poderosa para a gestão da economia, mas requer um equilíbrio cuidadoso para evitar efeitos colaterais indesejados, como o aumento do desemprego ou a perda de poder de compra. Ela é frequentemente coordenada com a política fiscal, especialmente em momentos de crise, para garantir que a economia se mantenha estável e em crescimento sustentável. Política cambial e comercial. Por último, destacamos a importância das políticas cambiais e comerciais, instrumentos essenciais para a gestão do setor externo da economia. Ambos visam equilibrar as transações internacionais e a competitividade da economia de um país no mercado global. Vamos explorar as diferenças e objetivos de cada uma. Política cambial. A política cambial diz respeito ao controle da taxa de câmbio, que pode ser fixa, flutuante ou híbrida. Em um regime de câmbio fixo, o valor da moeda é atrelado a outra moeda ou ativo, como dólar ou ouro, oferecendo previsibilidade, mas limitando a flexibilidade em tempos de crise. 2. No câmbio flutuante, o valor da moeda é determinado pelo mercado, proporcionando maior autonomia ao governo na gestão da política monetária, mas também maior volatilidade. C. Essa política é essencial para a influência nas exportações e importações, uma vez que uma moeda mais desvalorizada torna as exportações mais competitivas e as mais caras. Política comercial. A política comercial envolve incentivos e restrições para estimular ou desestimular o comércio exterior, com o objetivo de proteger a economia interna e melhorar a balança comercial. O governo pode utilizar incentivos fiscais e créditos para promover exportações e aumentar a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional. B. Também pode implementar restrições às importações, como tarifas e taxas, para proteger setores estratégicos de concorrência externa e preservar empregos locais.
Essas duas políticas estão profundamente interligadas, pois as mudanças na taxa de câmbio afetam o custo das exportações e importações, e as políticas comerciais complementam essa dinâmica. O desafio é encontrar um equilíbrio que promova o crescimento econômico, proteja setores vulneráveis e, ao mesmo tempo, evite o isolamento comercial. Assim, uma progressão eficiente entre a política cambial e comercial é extremamente importante para garantir que o país se posicione de forma competitiva e sustentável na economia global. O valor da empresa e o ambiente externo. Vamos analisar agora como fatores macroeconômicos e sociais influenciam diretamente o fluxo de caixa e, consequentemente, o valor de uma empresa. O desempenho e a valorização de uma empresa não dependem apenas de suas operações internas, mas também de elementos externos, que moldam o ambiente econômico e decisões estratégicas. Vamos explorar cada um desses fatores. Inflação. A inflação reduz o poder de compra e pode aumentar os custos operacionais das empresas. Se os preços dos insumos sobem rapidamente, mas as empresas não fornecem esse aumento repassado aos consumidores, sua rentabilidade é afetada, prejudicando o valor da empresa. Além disso, altas taxas de inflação criam incerteza, o que pode afastar os investidores. Taxa de juros. As taxas de juros têm impacto direto no custo do capital. Em um ambiente de juros altos, o financiamento de projetos se torna mais caro, o que pode desacelerar investimentos e afetar o crescimento da empresa. Por outro lado, os juros baixos incentivam empréstimos e aumentam o consumo, beneficiando negócios que exigem crédito e demanda interna. Fatores sociais e tecnológicos. Mudanças sociais, como novas preferências de consumo ou questões regulatórias, podem afetar a demanda por produtos e serviços. Além disso, avanços tecnológicos podem oferecer oportunidades de inovação, mas também trazem desafios, como a necessidade de adaptação a novos modelos de negócios ou riscos de obsolescência. Crescimento econômico. O crescimento da economia em geral é um fator-chave para a valorização das empresas. Em cenários de crescimento, há aumento da demanda por bens e serviços, o que amplia as oportunidades de negócios e gera confiança nos mercados. Já em períodos de recessão, a empresa pode enfrentar menor demanda e maior competição, o que impacta seu valor de mercado. Esses fatores estão interligados, e é muito importante que as empresas acompanhem de perto o cenário externo para ajustar suas estratégias de acordo com as condições econômicas e sociais em constante mudança. Dessa forma, as empresas podem mitigar riscos e aproveitar oportunidades para maximizar seu valor de mercado. Mais fatores econômicos e sua influência no valor das empresas. É muito importante avaliar a interação entre variáveis macroeconômicas e o valor da empresa, mostrando como fatores externos influenciam o desempenho financeiro e a avaliação do mercado das organizações. Crescimento econômico. O crescimento econômico positivo aumenta a demanda por produtos e serviços, ampliando as oportunidades de negócios e elevando o fluxo de caixa das empresas. Isso impacta diretamente a DCL, necessidade de capital de giro, e o fluxo de caixa, elementos fundamentais para a saúde financeira e o valor da empresa. Inflação. A inflação afeta os custos operacionais e os preços finais dos produtos. Em períodos de alta inflação, as empresas pressionam para ajustar seus preços, o que pode comprometer margens de lucro e fluxo de caixa. Além disso, a inflação influencia as taxas de juros, dado que os bancos centrais costumam aumentá-las para controlar o aumento de preços. Taxa de juros. As taxas de juros incidentes sobre o custo do capital para as empresas e a decisão dos investidores. O aumento dos juros influenciam os empréstimos, tornando-os mais caros e reduzem a capacidade de investimento da empresa, ao mesmo tempo em que aumentam a taxa de retorno solicitada pelos investidores para compensar o maior custo de oportunidade. Taxa de retorno exigida pelos investidores. Os investidores avaliam o valor de uma empresa com base no fluxo de caixa e sem retorno esperado. A relação entre risco, juros e crescimento econômico molda-se às expectativas dos investidores, influenciando suas decisões de alocação de capital e, consequentemente, o valor do mercado da empresa. Em resumo, o valor da empresa é resultado da combinação desses fatores. O desafio para as organizações é se adaptarem ao ambiente macroeconômico, aproveitando oportunidades de crescimento e mitigando os riscos provenientes de choques econômicos e mudanças nas condições do mercado financeiro. Agora veja como as políticas fiscais e monetárias do governo federal afetam diretamente o desempenho e o valor das empresas. Aqui ilustramos a relação entre decisões administrativas do governo e o impacto nas receitas, despesas, fluxo de caixa e valor de mercado das empresas.
Vamos explorar as conexões principais destacadas. Política fiscal. A política fiscal envolve a arrecadação de impostos e o controle de gastos públicos. Ela inclui 3 componentes principais. A alíquota do imposto de renda das pessoas físicas. Aumentos ou reduções nessa alíquota afetam a renda disponível dos consumidores, impactando o consumo e, consequentemente, as receitas geradas pelas empresas. A alíquota do imposto de renda das empresas. Alterações nessa alíquota afetam diretamente as despesas das empresas, diminuindo ou ampliando a margem de lucro e o fluxo de caixa disponível. Impostos sobre o consumo. Impostos indiretos, como o ICMS, afetam o preço final dos produtos e serviços, influenciando a demanda dos consumidores. Política monetária. A política monetária, conduzida pelo Banco Central, regula as taxas de juros. Mudanças nos juros impactam o custo do crédito, afetando tanto o consumo quanto os investimentos empresariais. Impostos de juros elevados podem desacelerar o crescimento econômico, enquanto juros mais baixos incentivam a expansão. Impacto nas empresas. As políticas fiscais e monetárias afetam tanto as receitas quanto as despesas das empresas. As receitas são influenciadas pelo crescimento econômico e pelo comportamento do consumidor. Já as despesas incluem custos operacionais e impostos. Essas variações se refletem na necessidade de capital de giro, NCG, e no fluxo de caixa da empresa. Valor da empresa e taxa de retorno exigida. O valor da empresa é determinado pelo seu desempenho financeiro e pelo retorno exigido aos investidores. Taxas de juros elevadas aumentam a taxa de retorno eficiente, tornando o financiamento mais caro e impactando qualidades no valor do mercado. Um ambiente econômico favorável, por outro lado, gera confiança e contribui para a valorização da empresa. Esse modelo mostra como a interação entre políticas governamentais e o ambiente econômico molda o desempenho das empresas, evidenciando a importância de um equilíbrio entre política fiscal e monetária para garantir um crescimento sustentável das células econômicas da sociedade, que são as empresas e famílias. Por fim, temos que analisar também os fatores econômicos globais, que afetam as operações e o valor das empresas que atuam em mercados internacionais. As empresas globalizadas enfrentam uma série de desafios externos que influenciam diretamente suas receitas, despesas e fluxo de caixa. Vamos explorar cada uma dessas variáveis e suas implicações. Crescimento econômico global. O desempenho da economia mundial afetado pelas rendas geradas por empresas com operações internacionais. Quando o crescimento econômico é robusto, há maior demanda por produtos e serviços, impulsionando as vendas e aumentando a receita das empresas em diversos mercados. Em contrapartida, os períodos de recessão global podem reduzir o consumo e a pressão dos resultados financeiros. Taxa de juros estrangeiros. As variações nas taxas de juros internacionais influenciam o custo de financiamento para empresas que dependem de crédito externo. Juros altos aumentam os custos de captação internacional, reduzindo a rentabilidade e a capacidade de investimento das empresas. Por outro lado, os juros baixos facilitam o acesso ao capital e incentivam a expansão das operações internacionais. Flutuações na taxa de câmbio. Empresas que operam em vários países enfrentam riscos cambiais. A valorização da moeda local pode tornar os produtos menos competitivos no exterior, enquanto uma desvalorização favorece as exportações. Essas flutuações afetaram tanto as receitas quanto as despesas incorridas em negócios internacionais, impactando diretamente o fluxo de caixa. É muito importante que empresas que sofrem forte influência do câmbio em seus fluxos de caixa utilizem instrumentos financeiros de mitigação de riscos, como derivativos, por exemplo. Risco político. Mudanças políticas e regulamentares em diferentes países representam riscos significativos. Instabilidades políticas, guerras comerciais e mudanças abruptas nas regulamentações podem aumentar os custos e limitar a atuação das empresas. Esse risco é um fator importante na avaliação da taxa de retorno ordinária pelos investidores, pois afeta a previsibilidade dos resultados financeiros. Fluxo de caixa livre e o valor da empresa.
O impacto combinado dessas variáveis define o fluxo de caixa operacional da empresa, refletido na necessidade de capital de giro, NCG. O fluxo de caixa saudável é essencial para maximizar o valor da empresa e atender às expectativas dos investidores. Taxas de retorno elevadas são aplicadas em cenários de maior risco, enquanto menores riscos e estabilidade econômica favorecem a valorização da empresa no mercado. Este modelo destaca como o ambiente econômico global afeta as decisões financeiras e estratégicas das empresas. Uma gestão eficaz desses fatores é condição essencial para mitigar riscos e aproveitar oportunidades de crescimento nos mercados internacionais. Neste módulo, exploramos os fatores macro e microeconômicos externos que impactam diretamente o fluxo de caixa e o valor da empresa. Você pode perceber é importante que o gestor financeiro esteja atento a essas variáveis para desenvolver um planejamento financeiro estratégico, tanto no curto quanto no longo prazo. Ter à disposição uma ferramenta de simulação financeira é de extrema importância para avaliar os possíveis impactos dessas mudanças no cenário econômico. Essa capacidade permite que a administração financeira antecipe riscos e oportunidades, tornando-se uma função vital, especialmente em momentos de turbulências econômicas e incertezas. Com uma abordagem proativa e analítica, o gestor pode ajustar suas estratégias em tempo real, garantindo que a empresa mantenha resiliência financeira e continue a gerar valor, mesmo diante de condições adversas no mercado. Conte comigo para qualquer ajuda na organização do planejamento e valuation de sua empresa. Marcelo Arantes Alvim. www.marceloalvinvaluation.com